Olá, eu sou Erebus, e o que você vai ouvir hoje não veio de mim, foram as vozes do abismo. Elas encontraram esse relato e trouxeram até aqui. Elas estão em todos os lugares e observam tudo. Então cuidado, porque o próximo a aparecer nesses relatos pode ser você. Esta história aconteceu no sertão de Pernambuco, em uma dessas regiões onde o sol castiga durante boa parte do ano e onde os recursos são escassos. Em uma pequena vila afastada das grandes cidades, a vida era simples e tranquila, mas aquele lugar carregava uma fama assustadora. 2 idosos haviam sido encontrados mortos em circunstâncias muito parecidas. Os corpos estavam extremamente magros. Os lábios secos e rachados indicavam que eles, aparentemente, haviam passado muito tempo sem se alimentar ou ingerir água. Um deles era o sogro de Camila, uma jovem simples que havia se casado com Pedro. O velho foi encontrado sobre um enorme monte de moedas douradas, e a expressão em seu rosto era capaz de causar arrepios em qualquer pessoa. Em uma das mãos havia um pequeno livreto. Pedro não conseguiu conter as lágrimas ao ver o pai naquela situação. Apesar de não ter tido muito afeto pelo velho durante a vida, aquela cena o abalou. Seu pai sempre havia sido um homem egoísta e extremamente avarento, e nos últimos anos seu comportamento havia piorado. Ele vivia paranoico. Dizia constantemente que alguém queria roubar suas economias. Pedro e um conhecido precisaram fazer bastante esforço para retirar o corpo de cima daquele monte de moedas. Por algum motivo, parecia que havia algo mantendo o velho preso ali. Depois de conseguirem retirá-lo, Pedro recolheu as moedas. Também pegou o pequeno livreto. Ficou alguns segundos olhando para ele, mas acabou colocando-o sobre um armário. Alguns dias depois, Pedro e Camila decidiram se mudar para a antiga casa do velho. Até então, os dois ainda moravam com os pais de Camila. Enquanto limpavam a casa e retiravam os objetos antigos, começaram a encontrar várias coisas estranhas que pertenciam ao velho. Mas nenhum dos dois imaginava que um daqueles objetos mudaria completamente suas vidas. A rotina do casal era simples. Os dois sobreviviam do trabalho no campo. O dinheiro não era muito, mas era suficiente para manter a família, até que, certo dia, uma senhora da vila foi encontrada morta e estava nas mesmas circunstâncias que o sogro de Camila. Quando soube do ocorrido, Camila ficou curiosa, assim como praticamente todos os moradores da vila. Foi então que um homem chamado Agnaldo, gerente da roça onde algumas pessoas trabalhavam, começou a contar uma história. Segundo ele, existia uma entidade conhecida como a Santinha do Sorriso Dourado, uma espécie de ser divino que ajudava pessoas necessitadas, mas havia um preço. Agnaldo dizia que um antigo morador da região havia trazido de uma de suas viagens alguns livretos encantados e que existia um ritual capaz de invocar aquela entidade. O ritual deveria ser realizado durante a noite no meio da mata. Os trabalhadores ficaram em silêncio enquanto Agnaldo continuava, até que ele disse: certa vez eu fiz. Algumas pessoas ficaram surpresas.
Aguinaldo então contou que realmente havia visto a entidade, mas, quando percebeu o que estava diante dele, saiu correndo, rasgou o livreto que sua avó havia lhe dado e decidiu se converter à Igreja Católica. Alguns ficaram pensativos, outros começaram a rir, até que Kaique brincou: "É por isso que eu gosto de trabalhar aqui. O Aguinaldo sempre inventa alguma mentira pra gente se distrair da labuta." Todos riram, mas Camila não. Ela voltou para casa pensando naquela história e, mais tarde, comentou o assunto com Pedro. O marido não gostou nem um pouco. "Então, você está querendo dizer que meu pai tinha um pacto com uma coisa ruim?" Camila percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Pediu desculpas. Ela sabia que Pedro não gostava de falar sobre o pai e decidiu não tocar mais naquele assunto. Mas aquela história já havia despertado sua curiosidade. Os meses passaram até que Camila descobriu que estava grávida. Pedro recebeu a notícia com sentimentos misturados. Estava feliz, mas também preocupado. A situação financeira da família já não era boa e agora eles teriam uma criança para sustentar. Com o passar dos meses, a barriga de Camila cresceu. Ela precisou abandonar o trabalho. A responsabilidade financeira passou a ficar praticamente toda sobre Pedro. Para ganhar um pouco mais, ele começou a trabalhar por períodos maiores. Chegava em casa somente à noite, até que finalmente Alice nasceu. O nascimento da filha trouxe muita alegria para o casal, mas Camila ainda não podia voltar ao trabalho. Precisava cuidar da menina e a situação financeira começou a ficar desesperadora. Alguns alimentos começaram a faltar na mesa. As dificuldades fizeram o casal discutir várias vezes, mas bastava olhar para Alice, ainda pequena e crescendo diante deles, para que os ânimos se acalmassem. Mas Camila não queria chegar ao ponto de ver a própria filha passar fome. E foi justamente nesse período, enquanto limpava a casa, que ela encontrou o pequeno livreto que havia pertencido ao sogro. Ela imediatamente se lembrou da história contada por Aguinaldo. Camila escondeu o livreto. Durante dias ficou pensando naquilo. Queria acreditar que tudo não passava de uma história, mas, ao mesmo tempo, pensava nas moedas encontradas junto ao corpo do sogro e na outra mulher que havia morrido nas mesmas circunstâncias. Ela ficou 2 semanas indecisa, até que chegou uma sexta-feira. Naquela noite, ventos fortes levantavam poeira pelas ruas da vila. Pedro demoraria a chegar do trabalho. Camila olhou para a filha, olhou para o livreto e tomou uma decisão. Pegou Alice e saiu da vila em direção à mata. Depois de caminhar por algum tempo, Camila chegou perto de uma grande pedra. Ajoelhou-se, colocou Alice ao seu lado e usou uma lanterna para iluminar o pequeno livreto. Então, repetiu 7 vezes: "Santinha do sorriso dourado, ajude este necessitado." Depois da 7ª vez, o vento começou a ficar mais forte. Pequenos galhos começaram a cair ao redor delas. Camila abraçou a filha. Então, um forte estalo ecoou pela mata. Ela fechou os olhos, ficou imóvel. Foi quando ouviu alguma coisa se aproximando. Parecia estar se arrastando pelo chão. Camila abriu os olhos, pegou a lanterna e iluminou a direção do som. Foi então que viu uma criatura pálida. Sua pele parecia úmida e estranha. Tinha poucos cabelos brancos e os olhos fundos e assustadores. Camila ficou completamente paralisada.
A criatura se aproximou, abriu a boca e deixou várias moedas douradas caírem no chão. Camila não conseguia acreditar no que estava vendo. A criatura olhou diretamente para ela, sussurrou alguma coisa que Camila não conseguiu entender. E então sorriu. Seus dentes eram dourados e no instante seguinte, a criatura desapareceu. Restaram apenas as moedas. Camila rapidamente as recolheu. Alice chorava ao seu lado. E aquilo deixava a mulher ainda mais nervosa. Mas ela havia conseguido o que queria. Quando voltou para casa, Camila já não parecia a mesma. Pedro chegou e encontrou a esposa esperando por ele. Sobre a mesa havia um jantar farto. Aquilo chamou sua atenção. Ele perguntou de onde tinha vindo tanta comida. Camila respondeu apenas: "Minha mãe me ajudou." Pedro acreditou, mas havia algo estranho naquela história. No dia seguinte, Camila procurou o livreto. Quando o encontrou, percebeu que havia várias moedas ao lado dele. Naquele momento, teve certeza. A Santinha havia voltado e deixado aquilo para ela, mas Camila ainda não sabia que, ao aceitar aquelas moedas, ela havia permitido que algo entrasse em sua vida. Quando Camila saiu do quarto, tomou um susto. A criatura estava ali, parada ao lado de Alice. A Santinha olhou para ela, sorriu e desapareceu. Camila correu imediatamente até a filha. Passaram-se alguns dias e coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Durante a noite, quando todos estavam dormindo, passos podiam ser ouvidos na cozinha. Camila ficava arrepiada. Pedro se levantava para verificar, mas nunca encontrava ninguém. No dia seguinte, mais moedas apareciam debaixo da cama. As necessidades da família estavam sendo supridas, mas Pedro começou a desconfiar de onde Camila estava conseguindo dinheiro. Ele decidiu perguntar à sogra. A resposta o deixou furioso. Ela disse que não havia dado dinheiro algum à filha. Pedro começou a pensar que Camila poderia estar escondendo alguma coisa. Até chegou a imaginar que estivesse sendo traído. Por isso, decidiu não ir ao trabalho durante alguns dias. Ficava escondido próximo de casa, tentando descobrir o que estava acontecendo. Isso o tranquilizou, mas não encontrou nada. Mas ainda assim, continuava intrigado. Enquanto isso, para Camila, o terror apenas aumentava. Quando estava na cozinha preparando comida ou lavando os pratos, às vezes sentia algo puxar seus cabelos. Quando se virava, a Santinha estava ali, sorrindo, observando-a. Camila gritava. Certa vez, uma vizinha chegou a correr até a casa para descobrir o que estava acontecendo. Na vila, começaram os comentários. Diziam que Camila estava enlouquecendo e, aos poucos, ela realmente começou a mudar. A mulher que antes era simples e ajudava os outros, agora estava mais egoísta, mais fechada. Quando alguém pedia ajuda, ela dizia que não podia ou simplesmente não saía para atender. Enquanto isso, a quantidade de moedas escondidas debaixo do colchão aumentava cada vez mais. Camila começou a fazer mudanças na casa e chegou até a presentear Pedro com uma moto para que ele pudesse ir ao trabalho. Aquilo deixou o marido desconfiado, mas não era apenas ele. Toda a vizinhança queria saber de onde estava vindo aquele dinheiro. Camila comprou um enorme pote de barro e enterrou no quintal. Sempre que pegava as moedas, colocava tudo dentro dele e depois enterrava novamente. Mas o pote rapidamente ficou cheio. Ela precisou comprar outro e depois outro. Quanto mais dinheiro recebia,
mais difícil ficava abandonar aquilo. A criatura começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, Camila sentia algo puxar seu pé enquanto dormia. Em outra ocasião, ela virou para o lado e viu Pedro deitado ao seu lado. Mas de repente, o rosto dele pareceu se transformar no rosto da Santinha. Camila o empurrou. Pedro caiu no chão e acordou sem entender absolutamente nada. Depois daquele episódio, ele passou a dormir na sala. Certa manhã, Pedro decidiu limpar o quintal. Era final de semana. O mato estava crescendo e ele resolveu aproveitar o dia. Camila estava deitada quando ouviu o marido trabalhando do lado de fora. Na mesma hora, pensou que Pedro estivesse procurando o dinheiro. Ela correu para o quintal. "O que você está fazendo?" Pedro ficou sem entender. "Estou limpando o quintal." Camila não permitiu. Mandou que ele fosse descansar. Pedro fechou a cara e voltou para dentro. Camila ficou olhando para o quintal. Foi quando percebeu a criatura. A Santinha estava próxima da cozinha. Ela deu uma risada estranha. Camila ficou paralisada. Naquele momento, a mulher percebeu o quanto havia mudado. Ela já não confiava nem mesmo no próprio marido. Com medo de que Pedro encontrasse o dinheiro, Camila decidiu esconder tudo dentro de um enorme malote de madeira. Colocou um cadeado e escondeu debaixo da cama. Depois disso, quase não saía mais de casa. Passava horas no quarto, vigiando aquela fortuna. Enquanto isso, Alice crescia, observando a transformação da mãe. Camila sabia que aquilo precisava acabar. Pensou em pegar o livreto, queimá-lo e se livrar de todo aquele dinheiro. Mas quando se abaixou para pegar o malote, uma mão gelada segurou seu braço. Camila olhou para baixo. A Santinha estava ali. Ela gritou. A criatura se aproximou e começou a vomitar mais moedas em cima dela. E momentos depois, desapareceu. Camila ficou olhando para as moedas e, mais uma vez, desistiu de abandonar tudo. Começou a recolhê-las. Alice inocentemente tentou ajudar, mas quando tocou nas moedas, Camila a empurrou. A menina caiu e começou a chorar. Foi então que Camila percebeu. Aquilo estava indo longe demais. Ela já quase não se alimentava, estava emagrecendo. Seus amigos haviam se afastado e sua família já não reconhecia a mulher que ela havia se tornado. Pedro estava cada vez mais desconfiado, até que encontrou o malote escondido debaixo da cama. O comportamento agressivo de Camila aumentava sua curiosidade. Ele precisava descobrir o que ela estava escondendo. Foi então que Camila começou a ouvir uma voz distorcida que parecia sussurrar dentro de sua própria cabeça. Ele vai pegar nosso dinheiro, ele vai nos roubar. As palavras começaram a dominar seus pensamentos. Pouco a pouco, Camila passou a enxergar Pedro como uma ameaça, até que, certa noite, Pedro chegou do trabalho. Camila estava distraída no banheiro, dando banho em Alice. Pedro aproveitou aquele momento. Entrou no quarto, pegou o malote e estava prestes a sair quando se virou. Camila estava parada diante dele. Seu rosto estava diferente. Ela segurava uma faca. Pedro tentou se defender, mas não conseguiu. Camila entrou novamente no quarto, abraçou o malote, respirava com dificuldade. Foi então que sentiu uma forte dor no peito. Ela levantou os olhos e viu uma silhueta parada na porta. A criatura se aproximava lentamente. Era a Santinha do sorriso dourado. Mas, daquela vez, havia algo diferente. Seus olhos brilhavam
como brasas incandescente, e sangue escorria da sua boca. Camila começou a gritar: "Não, saia daqui, me deixe em paz." A criatura apenas continuou se aproximando. Então sorriu e disse: "Agora você é minha." Uma gargalhada ecoou pela casa. Os vizinhos ouviram os gritos e decidiram arrombar a porta. Quando entraram, encontraram Alice chorando. Pedro estava caído na sala e a menina apontava desesperadamente para o quarto. Os vizinhos correram até lá. Encontraram Camila abraçada a um malote de madeira. Sua expressão era aterradora. A polícia foi chamada, mas havia um problema. O malote havia desaparecido. Ninguém sabia para onde o objeto havia ido. Um boato que circula na vila é que antes daquela noite, Pedro havia comentado sobre o assunto com Kaique, o mesmo homem que havia zombado da história contada por Aguinaldo naquele dia na roça. Quando Kaique entrou na casa, viu o misterioso malote e decidiu levá-lo. Dizem que conseguiu abrir o cadeado. Dentro encontrou uma grande quantidade de dinheiro, mas havia algo mais, algo que prendeu sua atenção e despertou algo nele, um pequeno livreto. Kaique pegou o objeto, olhou para a capa e, no mesmo instante, sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era o mesmo tipo de livreto que havia sido encontrado anos antes, ao lado de um velho morto sobre um monte de moedas douradas. E talvez aquele ciclo de ganância e avareza tenha se repetido porque, em algum lugar daquela pequena vila, o livreto ainda existe e, junto com ele, a santinha do sorriso dourado, esperando pela próxima pessoa desesperada o bastante para pedir sua ajuda. Obrigado por me acompanhar em mais uma história assustadora. Se você gosta de histórias de terror, suspense e mistério como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem. It's the end of the line.